Aleluia. Título da mensagem dessa semana, essa é a mensagem 2. O título é A Criação do Homem e Sua Queda. Que tal nós falarmos? A criação do homem e sua queda. Ó Senhor Jesus. Primeiro ponto, irmãos, é que o Senhor tem um propósito. Então, Deus tem um propósito para nós. Queria ler com os irmãos alguns versículos. Livro de Jó, capítulo 38, a partir do versículo 4. Diz assim: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, isso diz respeito à criação de Deus. No princípio, Gênesis 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus criou um ambiente onde ele pudesse governar. E esse é o desejo do coração de Deus. Podemos ler também Isaías, capítulo 45, versículo 18. Podemos ler juntos esse versículo? Amém? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, e que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O Senhor criou a terra, amém? E o Senhor criou não para ser um caos. Diga para o seu vizinho, o Senhor não criou a terra para ser um caos. Agora, no sentido mais próximo, como está a nossa vida? Será que nossa vida tem algum aspecto de caos? Como que está a nossa família? Será que nossa família está um caos? Diga para o seu vizinho, Deus não quer o caos para nós. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que a terra ela estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, entre o versículo 1 e versículo 2, aconteceu um evento. E esse evento foi uma rebelião. Tem porções conhecidas, Isaías 14, 12 a 14. Podemos ler Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse evento que aconteceu foi de um arcanjo. Deus deu para Lúcifer a posição de abaixo de Deus governar nessa primeira criação, mas ele se rebelou. Podemos ler também a porção de Ezequiel 28. Senhor Jesus, a partir do versículo 11, versículo 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante,
o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha a função que tinha esse arcanjo. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Ou seja, Deus deu uma posição muito elevada. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde um dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí, do 16 em diante, né, fala da multiplicação do comércio. Esse arcanjo foi barganhando posições e criando um governo paralelo ao governo de Deus, Senhor Jesus. E aí, Deus precisou tratar essa situação, expulsando, corrigindo. Por isso, no versículo 2, nós vemos essa impressão de caos, né? O Senhor criou a terra, mas ela estava sem forma e vazia. E na semana passada, nós desfrutamos da porção de Gênesis 1, Deus recriando todas as coisas. O que Deus criava num dia, ele via que era muito bom e continuava recriando. O Senhor criou a luz, firmamento, a vida vegetal, os luzeiros. E aí nós vimos que o sol representa Cristo, né, para governar o dia, e a lua representa a igreja para governar a noite. Mas, irmãos, nós estamos na noite. Né? Nesse tempo, ao olhar para o mundo está em trevas, mas nós podemos levar luz. E a luz da lua não é uma luz própria. A igreja não tem força por si só, mas o sol, que é Cristo, ilumina a igreja. E aí a igreja pode refletir a luz de Cristo. Aleluia! Nós também somos importantes para Deus. Tudo que Deus fez foi pensando em ter um ambiente para ele governar. Essa terra, ela foi usurpada, Deus tratou com aquela situação, mas Deus mesmo não fez a tratativa por si só. Deus criou alguém, e esse alguém é o homem. Ó Senhor Jesus, podemos ler Gênesis 1, a partir do versículo 26. Vamos ler juntos? Amém? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus criou o homem de forma especial. Quando o Senhor estava recriando, o Senhor disse: haja luz, houve luz, haja o firmamento, separem-se as águas de cima das águas de baixo, e as coisas foram acontecendo pela palavra de Deus. Mas quando foi criar o homem, o Senhor criou o homem de forma especial. O versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o Senhor nos criou a sua imagem. Diga para o seu vizinho: você foi criado à imagem de Deus. Eu fui criado à imagem de Deus. Ó Senhor Jesus. E no versículo 28 continua: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus criou o homem, e por meio do homem, Deus deseja retomar a terra, reconquistar a terra. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor foi recriando, e quando o Senhor começou a encher a terra de vida, é como numa batalha, né? Precisa haver bombardeiros para abrir espaço. E quando o Senhor cria o homem como ali
uma infantaria que precisa pisar, precisa avançar, precisa dominar. Então, amados irmãos, o Senhor nos criou para dominar. E muitas vezes, no nosso viver, nós somos dominados, né? As situações, nós vamos ver adiante sobre a queda. Por que o homem caiu? Porque ele foi dominado. Na mente, né, abriu espaço para um diálogo com o inimigo. Ó Senhor Jesus. Antes, queria ver com os irmãos um pouco sobre os fundamentos do reino de Deus. Vamos ler algumas porções. Primeiramente, Colossenses 1:13. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se ele nos libertou, e esse ele é o Senhor Jesus, é porque há um lugar que é o império das trevas. E esse império das trevas é esse governo paralelo que o inimigo de Deus está usurpando nessa terra. Ó Senhor Jesus. Podemos ler também João 8, versículo 44. Aqui diz assim: vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nesse império das trevas, quem está ali dominando esse império é alguém que engana, é alguém que mente, é alguém que, no passado, pela multiplicação do comércio, barganhando posições, levou a primeira criação a se rebelar contra Deus. E ainda arrastou a terça parte dos anjos. Podemos ler também João, capítulo 10, versículo 10. Senhor Jesus. Aqui o Senhor está falando sobre o bom pastor, mas tem alguém que não é o bom pastor. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor quer dar vida para o homem. Deus não desistiu do seu plano. Deus ainda quer usar o homem. Mas há alguém que quer matar, roubar e destruir. Senhor Jesus. Então, podemos ler também a porção de Efésios 2. Versículo 1 a 3. Fala do que o Senhor fez conosco. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, Deus não tem parte, não tem prazer nesse reino, nesse governo paralelo. Então, os que estão ali são filhos da ira. Mas o Senhor nos deu vida. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a vida de Deus. Nós desfrutamos desse último hino e fala que o Senhor nos resgatou. Deus, Ele não desistiu de nós. Ele nos resgatou. O Filho veio para nos resgatar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 João 5 ali, se não me engano, o versículo 12 fala que aquele que tem o Filho tem a vida. Então, se nós recebemos o Filho, que é o Senhor Jesus, também recebemos a vida de Deus. Agora, esses aspectos que foram falados são desse governo paralelo. Agora vamos ver os aspectos do governo de Deus. Romanos 14,
versículo 17. Podemos ler juntos? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Fala para o seu companheiro aí. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, então o reino de Deus, ele é paz. Se você olhar para essa terra, tem paz? Não tem paz. As pessoas têm ansiedade, têm depressão, tantos males, porque não há paz nessa terra. Mas no reino de Deus, há paz. No reino de Deus também tem justiça. E essa justiça não é a dos homens, mas é a vontade de Deus. E também tem alegria. Olha, quando você toca no reino de Deus, não tem como ser indiferente. João 4, aquela mulher que conversou com o Senhor apresentou água viva para ela, o que ela fez? Deixou o cântaro, foi até a cidade. E porque ela tocou no Senhor, aquilo, como uma alegria nela, mudou a vida dela, e ela anunciou o Senhor para toda a cidade. E por meio do testemunho daquela mulher, o Senhor ficou ali ainda mais 2 dias. Então, isso mostra que quando nós estamos no reino de Deus, tem alegria. Ó Senhor Jesus, vamos ler mais algumas porções. Salmo 89, 14. Amém? Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Esse é o trono do governo de Deus. Tem justiça, tem direito, aleluia. Também tem graça e tem verdade. Uma porção também em João 17. A partir do versículo 14. O Senhor estava orando por nós, né? E aqui tem um registro. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amados irmãos, uma vez que nós recebemos o Senhor, nós somos transferidos de reino, nós estamos no reino de Deus. E o Senhor orou, não para que nós fôssemos livrados de conviver com o mundo. O mundo está aí, nós vamos trabalhar, nós vamos precisar morar numa casa, vamos precisar viver. Mas nós não somos do mundo, como o Senhor também não é do mundo. Ó Senhor Jesus. Então, o nosso lugar é o reino de Deus. E é nesse local que Deus quer nos manter. Nessa atmosfera onde Deus pode governar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, nós podemos escolher onde nós queremos permanecer. Se no nosso dia a dia nós não temos paz, justiça, alegria, é porque estamos olhando para as coisas aqui de baixo. Mas se nós temos paz, justiça e alegria, podemos estar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Ainda sobre a criação do homem, queria ler com os irmãos algumas porções. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra.
Então, esse homem era como se fosse um boneco ali, ainda sem vida, né? Formou do pó da terra, era um corpo. Os elementos da terra estão na nossa Constituição. Mas esse homem, diferente de toda a criação, recebeu o sopro de Deus. O Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. O Senhor soprou. E por meio desse sopro de Deus, o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem não foi como um robô, criado, sem uma personalidade, mas o homem recebeu no hebraico é Neshama, esse fôlego de Deus. E isso formou no homem o espírito humano, que é um órgão para conter Deus. A alegria que nós sentimos quando contatamos Deus, e ali, né, nós lemos a porção de Romanos, fala que essa alegria é no espírito. Então, quando nós contatamos Deus, nós não contatamos Deus com o nosso corpo apenas, ou com nossa mente, nossa alma apenas, mas é com o espírito. E no plano original de Deus, era que o homem pudesse comer da árvore da vida, receber a vida de Deus no seu interior. E aí, por meio do espírito, essa vida de Deus fosse expandindo, alcançando a alma, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, e aí sim, o corpo, né? Então, aí o homem conseguiria fazer toda a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que o homem caiu, né? Podemos continuar lendo algumas porções, Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Também Jó 32, versículo 8. Vamos ler juntos? Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, o homem não tem nada por si só. Não pode nada por si só. A queda trouxe engano ao homem, porque passou a viver de uma maneira independente de Deus. Então, é pelo certo, pelo errado, pelo bem, né, e o mal. Mas a consequência ainda é o conhecimento. Ainda vai ser a mesma raiz. Aqui fala que tem um espírito no homem, e é o sopro do Todo-Poderoso. É o contato com Deus que o faz sábio. Aleluia. Senhor Jesus. Ainda em Jó, capítulo 33, versículo 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então nós lermos novamente: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aleluia. Ainda avançando, né? No capítulo 34 de Jó, versículos 14 e 15. Fala um pouco mais sobre esse sopro. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne expiraria e o homem voltaria para o pó. Então, se Deus pensasse só em si mesmo, se Deus desistisse do seu plano, do seu uso, né, do uso com o homem para retomar essa terra, se ele retirasse de nós o sopro, que é o Espírito, nós voltaríamos a ser pó. Senhor Jesus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 diz: e o pó volte à terra,
como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quem que deu vida para o homem? Foi Deus. Deus soprou no homem, e o homem passou a ser alma vivente. Então, de quem que é a nossa vida? É de Deus. Deus deu a vida para nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ainda Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 11. Vamos ler juntos? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, Deus colocou o que no nosso interior? A eternidade. Deus não habita no tempo. O Senhor habita de eternidade a eternidade. Mas, para retomar essa terra, o Senhor precisou criar o tempo. E dentro do tempo, o Senhor criou o homem. E quando o Senhor soprou nas narinas do homem, o Senhor colocou algo divino dentro do homem. O Senhor colocou algo que é eterno. Deus colocou a si mesmo em nós. Não somos um corpo sem conexão com Deus. Lógico, né? Com relação à queda, quando se rompeu a comunhão ali, por ter comido da árvore que Deus falou que não era para comer, e a morte entrou, teve um dano. Esse dano foi a inativação do espírito. O homem passou a viver pelo que acha, né? Certo, pelo bem e o mal, enfim. Então, quando o Senhor Jesus veio, e quando nós cremos no Senhor, e quando essa vida de Deus entrou em nós, nosso espírito foi reativado. E a nossa comunhão com Deus foi restaurada. Ó Senhor Jesus. Vamos ler uma porção que está em João 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 23. Fala de algo que nós podemos fazer, uma vez que nós recebemos o Senhor no nosso espírito. O que nós devemos fazer? Vamos ler juntos? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. São os que adoram na mente? Não. São os que adoram só com o corpo? Também não. Mas são os que adoram em espírito. Vamos ler, pode ler para o seu vizinho, o versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, mas também importa. Olha, irmãos, que fato grandioso. Deus é espírito. Aleluia! E Deus soprou algo que é eterno em nós. E nós podemos ter contato com Deus por meio de crer no Senhor Jesus. O Espírito foi reativado. Mas, mesmo assim, Deus sendo Espírito, importa. Importa. Mas, irmãos, nosso dia a dia tem tantas situações, nos afligem, nós ficamos como que muitas vezes cansados, abatidos, sem essa alegria, sem essa paz. Mas quando nós tocamos no Espírito, é como tocar... Alguém aqui já tomou choque mexendo em eletricidade? Mesmo que você não queira, encostou, o corpo todo sente. O Espírito é a mesma coisa. Quando nós tocamos no Espírito, nós não somos a mesma pessoa. Nós mudamos de esfera. Então, para Deus, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, no nosso dia a dia, né, no viver familiar, no viver social, nós precisamos sempre nos lembrar: o Senhor é espírito e importa. Pode estar tudo desfavorável ao redor, mas quando nós nos voltamos para o Espírito, podemos tocar em Deus. Ó Senhor Jesus. Aleluia.
Queria ler também com os irmãos, 1 Tessalonicenses 5,19. São alguns aspectos práticos. Vamos ler? É bem curtinho, vamos ler juntos? Não apagueis o espírito. Se importa para Deus, eu preciso me lembrar. Não apagueis o espírito. Também Efésios 5. Versículo 18 em diante. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que forma? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é de qualquer forma, me esforçando, né, na minha mente, para tocar no Senhor, né? Então, um exemplo, tá? Toda a situação externa. Aí nós estamos preocupados com as situações. Semanas atrás, né, foi lido Mateus 5, 6, 7, Constituição do Reino. E dentro daquela porção, né, muitas vezes a gente está preocupado, o que comer, o que vestir. Senhor Jesus. Mas aqui, quando nós tocamos o Senhor, né, falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração, aí o Espírito pode entrar. Nós podemos contatar o Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí a situação, não importa. Não importa, está tudo bem. Não importa se está tudo mal. Porque o que importa é que nós fomos transferidos de esfera. E aí quando nós estamos no Espírito, é uma esfera celestial. Ó Senhor Jesus. Por fim, né, irmãos? Queria ler uma porção de 2 Coríntios. 2 Coríntios 11. A partir do versículo 2. Perdão, a partir do versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Vamos ler o 3 juntos? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. De que forma que a serpente enganou Eva? Com astúcia. O inimigo pertence ao mundo dos anjos. E quando ocorreu a queda, ele se materializou na forma de uma serpente. E o primeiro ponto é que essa serpente começou a dialogar. Eva estava sozinha e a serpente começou a botar dúvida, a mentir. Não disse Deus? O que Deus disse? Distorceu aquilo que o Senhor falou. E por meio desse diálogo, amados irmãos, no terreno da mente, nós jamais ganharemos do inimigo. Por mais que nós nos esforcemos, não vamos ganhar. É como lutar com um jacaré no pântano. Ele sempre vai ganhar. É o terreno dele. É onde ele tem vantagem. Senhor Jesus. Mas a nossa mente precisa estar na onde? Precisa estar em Cristo. Paulo fala em Colossenses 3. Pensai nas coisas lá do alto. Se pensarmos nas coisas aqui da terra, somos presa fácil. Mas se nós pensarmos nas coisas lá do alto, onde Cristo está, né, nessa posição que Cristo está, nós podemos vencer. Louvado seja o Senhor. Também, o capítulo 10, versículo 4, fala sobre as nossas armas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Nós cantamos um hino, o coro diz que devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas. Por quê? Porque essas fortalezas são arrazoamentos. Aqui o versículo 5 diz: e toda altivez que se levante contra conhecimento de Deus, levando o cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, no alimento diário, nós podemos ver um exemplo prático. Marido e esposa. E a lei diz que geralmente é por coisas comuns. Começa uma pequena discussão. E nós vamos colocando nossa razão para analisar o fato. E aí, cada vez que nós pensamos, ficamos com mais raiva da situação. Mais raiva. E cada vez que nós ficamos com raiva, nós vamos colocando um pensamento, que é um tijolinho. Vai construindo, pensando. E aí, amados irmãos, nós vamos fechando ao nosso redor. Quando vê, se tornou um castelo, se tornou uma fortaleza. Nem Deus pode falar conosco, de tão robusta que está essa fortaleza. Senhor Jesus, precisamos voltar nossa mente para Cristo. Ó Senhor Jesus, por fim, a última porção, quero ler com os irmãos Romanos 8, versículos 5 e 6, uma porção conhecida, diz assim. Podemos ler a partir do 4, tá? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, ou seja, a mente posta na carne, dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Nós possamos invocar Senhor Jesus. Né? O refrão ainda continua dizendo, do S50, quero estar na sua luz. Quando a palavra vem e nós estamos abertos, essa palavra é como um míssil, vai destruindo aquelas fortalezas, aí a luz vai entrando. Aí nós podemos ver nossa condição. Quando a luz aumenta, nós podemos ver as imperfeições. E no final da estrofe diz que a palavra, logo em mim, se torna em vida. Então, quando a nossa mente é transferida, a palavra do Senhor, logo em nós, se torna em vida. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos saber que fomos criados de uma maneira especial. Não para ser dominados, mas para dominar. Mas nós não vamos dominar com a nossa mente. Nós vamos dominar por meio da vida de Deus. E essa vida está no Espírito. Então eu preciso exercitar meu Espírito. Ó Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor, destruir fortalezas, sofismas, toda altivez, todo pensamento. E aí sim, o Senhor vai poder ter caminho em nós. Aleluia. Louvado seja o Senhor.